Dezembro de 1945. Nag Hammadi, Egito. Um agricultor chamado Muhammad Ali al-Saman faz uma descoberta que abalaria os alicerces de 2000 anos de história cristã. Dentro de um jarro de cerâmica enterrado há 1600 anos, 52 textos sagrados, evangelhos secretos, palavras de Jesus que você nunca ouviu, histórias que contradizem tudo que lhe ensinaram sobre o cristianismo. Por que estes evangelhos foram enterrados? Quem ordenou sua destruição? E mais importante, o que eles revelam que era tão perigoso que custou a vida de mais de 1 milhão de pessoas? Hoje, pela primeira vez, você vai conhecer a história completa. Os evangelhos de Maria Madalena, Tomé, Filipe e Judas. Textos que revelam um Jesus radicalmente diferente. Um cristianismo que poderia ter sido. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir foi suprimido, queimado, perseguido. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Para entender esta história, precisamos voltar ao século I, Jerusalém. O cristianismo acabou de nascer. Mas não era um cristianismo, eram dezenas. Imagine por um momento que o cristianismo que você conhece é apenas uma versão. Como se alguém tivesse escolhido uma única foto de um álbum com centenas de imagens e dissesse: esta é a única verdadeira. Nos primeiros 300 anos após Cristo, existiam cristãos que acreditavam que Maria Madalena era a discípula mais importante, não Pedro. Que existiam 2 deuses, um criador imperfeito do mundo material e um Deus verdadeiro de puro espírito. Que Jesus nunca teve um corpo físico, apenas aparentava ter. Que a salvação vinha através do conhecimento secreto, não da fé. Que Judas era o herói, não o traidor. Estes cristãos se chamavam gnósticos, do grego gnosis, conhecimento, e eles tinham seus próprios evangelhos. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, pode ser mais antigo que os evangelhos canônicos. Não conta a história de Jesus. São 114 ditos, ensinamentos puros, sem milagres, sem ressurreição, apenas sabedoria. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem, eis que o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós, e está fora de vós. Percebe a diferença? Não é sobre acreditar, é sobre conhecer. Não é sobre esperar o reino dos céus, é sobre encontrá-lo dentro de si. Agora, prepare-se para o mais controverso. No Evangelho de Maria, descoberto em 1896, mas só traduzido após Nag Hammadi, Maria Madalena não é prostituta arrependida, ela é a discípula que melhor compreende Jesus. Pedro pergunta a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que as outras mulheres. Dize-nos as palavras do Salvador que te lembras, que tu conheces, e nós não. Maria então revela ensinamentos secretos que Jesus deu apenas a ela. Sobre a natureza da alma, sobre como superar os poderes que aprisionam o espírito. Pedro fica furioso. Não aceita que uma mulher saiba mais que ele. Agora me diga, se este evangelho tivesse sobrevivido, como seria diferente o papel das mulheres na igreja? Você provavelmente já ouviu que o imperador Constantino escolheu quais evangelhos entrariam na Bíblia no Concílio de Nicéia, em 325. Dan Brown popularizou isso no Código da Vinci. É mentira, mas a verdade é ainda mais fascinante. O Concílio de Nicéia não discutiu o cânone bíblico, nenhuma palavra sobre quais evangelhos eram verdadeiros. Eles debateram se Jesus era Deus ou criação de Deus. Só isso. Mas então, quando e como os evangelhos gnósticos foram suprimidos? A resposta vai te surpreender. O homem responsável começou seu trabalho 150 anos antes de Constantino. Irineu de Lyon, bispo na França romana, por volta de 180 d.C. Irineu era obcecado. Ele estudou cada texto gnóstico, cada evangelho alternativo. Conhecia todos melhor que os próprios gnósticos. E então escreveu 5 volumes destruindo cada um deles. Mas aqui está o fascinante. Quando encontramos os textos de Nag Hammadi, descobrimos que Irineu não estava mentindo. Suas descrições eram precisas. Ele realmente conhecia estes evangelhos e os temia. Por quê? O que havia nestes textos que ameaçava tanto a igreja nascente? Os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro. Era um impostor, um demiurgo, um criador imperfeito que aprisionou centelhas divinas em corpos materiais. Para eles, Javé, o Deus de Abraão, era ignorante, ciumento, vingativo. O Deus verdadeiro era puro espírito, amor absoluto, incognoscível.
Jesus teria vindo não para morrer pelos pecados, mas para trazer o conhecimento secreto de como escapar da prisão material. Não através da fé, através da gnose, do despertar. Imagine o que isso significava para a igreja. Todo o Antigo Testamento, invalidado. A autoridade dos bispos, desnecessária. A salvação pela fé, substituída por conhecimento direto. Era uma ameaça existencial, e Irineu sabia disso. Mas palavras não bastaram. Quando a igreja ganhou poder político, a perseguição começou. Entre 1209 e 1244, algo terrível aconteceu no sul da França. A Cruzada Albigense. Uma guerra santa, não contra muçulmanos, mas contra cristãos. Cristãos gnósticos chamados cátaros. Béziers era uma cidade próspera. Católicos e cátaros viviam em paz. Quando o exército papal chegou, exigiu que os católicos entregassem os cátaros. Eles recusaram. O que aconteceu depois entraria para uma história como um dos primeiros genocídios ideológicos da Europa. 20.000 pessoas mortas em um único dia. Homens, mulheres, crianças, católicos e cátaros juntos. Quando perguntaram ao comandante papal como distinguir católicos de hereges, a resposta foi: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Décadas depois, Montsegur, última fortaleza cátara, cai. 220 perfeitos têm uma escolha: converter-se ao catolicismo ou morrer. Todos escolheram a fogueira, homens e mulheres cantando enquanto as chamas os consumiam. No total, historiadores estimam entre 500 mil e 1,5 milhão de mortos, por acreditarem numa versão diferente do cristianismo. A Inquisição, criada em 1233, perseguiu os sobreviventes. Tortura autorizada oficialmente em 1252. Prisões, confisco de bens, destruição de bibliotecas. Mas alguns textos sobreviveram, escondidos, enterrados, esperando. Voltemos a 1945. Muhammad Ali não procurava tesouros espirituais, procurava fertilizante. Mas o que encontrou mudaria nossa compreensão do cristianismo para sempre. 13 códices de papiro, 52 textos, uma biblioteca gnóstica completa, incluindo evangelhos que a igreja jurava terem sido destruídos. O Evangelho de Filipe. Ali encontramos o mistério da câmara nupcial, um sacramento secreto superior ao batismo e à Eucaristia, um ritual de união mística entre o fiel e o divino. Alguns estudiosos sugerem até uma sexualidade sagrada. E há mais. Filipe chama Maria Madalena de koinonos, de Jesus. A palavra pode significar companheira, consorte, parceira. O Evangelho de Judas, traduzido em 2006. Nele, Judas não é traidor, é o único discípulo que realmente entende Jesus. Cristo pede a ele que o traia para libertar seu espírito da prisão da carne. Judas chora, mas obedece. Um herói trágico. Nos textos de Nag Hammadi também aparece Sofia. Sofia, a sabedoria. Um princípio divino feminino, criadora acidental do falso Deus, mas também a redentora que trabalha em segredo para libertar as centelhas divinas. O cristianismo gnóstico tinha uma dimensão feminina divina. Onde ela foi parar no catolicismo? Aqui está o plot twist. Depois de perseguir e matar gnósticos, a igreja absorveu muitos de seus ensinamentos. A hierarquia dos anjos, o misticismo cristão, a interpretação alegórica da Bíblia, até as catedrais góticas carregam símbolos gnósticos disfarçados. E veja, em 2016, o Papa Francisco elevou Maria Madalena a apóstola dos apóstolos, reabilitando sua imagem depois de mais de 1000 anos de difamação. Coincidência? As ideias gnósticas ressurgiram em Rosacruzes, maçons, teósofos, nova era. Carl Jung bebeu dessas fontes para criar sua psicologia analítica. E a cultura pop ecoa esse legado em Matrix, Star Wars, Harry Potter. Então, o que realmente aconteceu? Havia múltiplos cristianismos. A versão que venceu não foi necessariamente a mais próxima de Jesus. Foi a mais politicamente organizada. Milhões morreram por acreditar diferente. Textos sagrados foram queimados. Conhecimento foi suprimido. Mas a descoberta de Nag Hammadi provou: a verdade não pode ser destruída, apenas escondida. Os gnósticos faziam 3 perguntas fundamentais: quem éramos? O que nos tornamos? Para onde vamos? Eles diziam que a resposta estava dentro de cada um. Não em dogmas, não em autoridades, em conhecimento direto, pessoal, intransferível. Por 2000 anos, disseram que você precisa de intermediários para chegar a Deus. Padres, pastores, papas. Os gnósticos diziam: o reino está dentro de você. Por 2000 anos, disseram que nascemos pecadores, precisando de salvação externa.
Os gnósticos diziam: você tem uma centelha divina, apenas adormecida. Acorde-a. Por 2000 anos, disseram que questionar é heresia. Os gnósticos diziam: questionar é o caminho. 52 textos, enterrados no século IV, preservados por 1600 anos, descobertos exatamente quando a humanidade estava pronta para questionar novamente. Coincidência? Ou, como diriam os gnósticos, tudo acontece no momento perfeito para quem está pronto para despertar. A pergunta não é mais: o que a igreja escondeu? A pergunta é: agora que você sabe, o que vai fazer com este conhecimento? Os evangelhos gnósticos estão disponíveis online, gratuitamente. Pela primeira vez em 1600 anos, você pode ler o que quiseram esconder. A gnose aguarda.